nós estamos hoje recebendo o professor e delegado da WCA no Brasil. Eu estou falando de Werlen Vicente. Ele foi convidado aqui pelo nosso programa para que ele venha mostrar um pouco da especialidade dele. Ele dá dicas para você resolver o seu primeiro cubo mágico. E o que é mais interessante é que, através dessas dicas e desse trabalho maravilhoso, a gente percebe que se você não é muito fã de matemática, a coisa começa a acontecer aí na sua mente. Tem várias dicas aqui maravilhosas, mas o que você não sabe é que o cubo mágico também faz com que muitas pessoas estejam competindo, né? E as pessoas estão amando. E é muito interessante porque na minha época eu nunca consegui. Lorena, você conseguiu alguma vez? No terceiro, eu nunca consegui. Aí eu fico me perguntando, será que isso também mostra se eu sou boa ou não em matemática? Também influencia? Vamos desejar um bom dia para esse professor maravilhoso, delegado, que está hoje aqui no nosso programa. E eu fiquei encantada quando eu soube desse trabalho maravilhoso e como é interessante, né? Seja bem-vindo ao nosso Bom Dia. Na verdade, assim, por ser um jogo de raciocínio lógico, né? As pessoas já ligam diretamente à matemática. Mas não sei se é por como é que se diz, por uma ideia de sequenciar, resolver as soluções, ou de ter uma identificação como sendo algo de pessoas intelectuais e tal, mas não tem nada a ver. Todo mundo resolve. Ainda bem, muito bom. Independente de ser da área de exatas. Não vou ficar com esse trauma, né? Não vou ficar com esse trauma. Não, jamais. Agora é o seguinte, eu pergunto pra você, criança, você se dava muito bem com os cubos? Na verdade, eu acho que em 2005, eu ainda tinha muito trauma assim, com o cubo mágico. Eu fui realmente me dedicar a montar o cubo já tinha uns 18 anos, por aí. Mas até, ou mais, acho que é 20 e pouco, mas eu já tinha muito trauma. Demais. Não vou nem triscar mais. Muito difícil, impossível. Para mim, botar as cores todas ao mesmo tempo, isso é algo impossível. Agora, ele é muito mais do que um brinquedo, né? Na nossa infância era um brinquedo que a gente gostava de ter e que passava o tempo, né? Era mais um passatempo. Era muito interessante. Mas eu quero entender melhor o que é o cubo mágico e como ele funciona e como aprender e jogar e como acontece relacionado a vocês. O que ele representa hoje dentro da capital, né? E o que ele representa até fora. Como é feito esse trabalho de vocês? Bem, o cubo mágico, ele é ele é cúbico, né? Mas a gente acaba estendendo essa definição de cubo para vários outros puzzles, né? Quebra-cabeças, que tem com a mesma finalidade, que é você, quando completar o cubo, tá com todas as faces já montadas de uma cor só. O cubo, ele tem essa partezinha central, que ela tem um parafusozinho, não sei se você consegue ver. Vamos mostrar, o Ed vai mostrar. Então, essa parte central, ela tem um parafuso, então ela não gira, por mais que você queira movimentar ela, só se você puxar todas as partes centrais, mas ela é fixa lá na pecinha central. O objetivo principal é você, mexendo só com as laterais, conseguir montar o cubo completamente. Então, a partir do momento que você entende algumas mecânicas do cubo, você consegue fazer um padrão de resolução de tentativas. Pronto. Mas no caso do curso, no caso assim desse concurso de vocês aí, eu não sei como é realmente, como é que funciona. Como é que vocês... É mais a agilidade que entra em destaque? E aí o que acontece? A primeira parte, que é a parte de montar a base, ela é bem lógica. Muita gente fala assim, eu nunca vou conseguir montar o cubo mágico, porque eu no máximo consigo montar só uma face. E aí eu digo para todo mundo que o mais difícil de montar é a primeira face. Então, se você monta a primeira face, as outras são executáveis de forma meio que mecânicas. Para cada etapa do cubo, que a gente fala o método por camadas, né? Para cada camada do cubo, vou pegar esse pequenininho aqui. Nossa, esse daí é muito show. Para cada camada do cubo, a gente tem uma sequência de soluções, né? Então, a gente consegue botar duas sequências que a gente chama de algoritmo de solução, para ensinar como monta, depois de montar a primeira face, montar essa segunda camada
E aí depois tem mais umas 2, 3 sequências para a gente poder montar a terceira camada. Então, se a gente aprender aí 5 sequências, a gente monta o cubo inteiro. Se você já sabe montar uma face, você já está mais de 50% já apto a montar o cubo mágico. Então, e assim, aí... você na verdade resolveu mostrar para as pessoas que nunca conseguiram montar o cubo que esse trauma não tem que ficar nas pessoas. Jamais. Jamais. E na verdade é uma vitória quando a gente monta. Eu costumo dizer que a sensação, o sentimento que a gente tem quando a gente monta a primeira vez, mesmo ali na frente do computador, pegando sequência por sequência, fazendo devagarinho, quando a gente monta a primeira vez, a sensação, ela nunca é replicada. Muito bom. Então, você tem que ficar montando várias vezes para tentar chegar ao nível da primeira explosão de emoção que você Agora, tem. o que a gente vê é que além desse lado, né, muito bom, que é essa sensação, hoje virou uma competição. E quais são as regras dessa competição e aqui dentro, como é que elas funcionam? Quando vocês saem daqui, vocês vão competir em outras cidades, outros estados, como é que funciona? Pronto, o Cubo Mágico ele foi criado em 82, né? Ele foi criado como um objeto de ensino, na verdade. O húngaro, Enion Rubik, ele é professor de arquitetura, então ele criou para mostrar as simetrias, né? Então quando ele falava, ele ia movimentando o cubo. E aí, quando ele foi tentar voltar aos movimentos, ele se atrapalhou, né? Então, bagunçou o cubo inteiro. Aí ele ficou um mês em casa tentando montar o cubo de novo. Interessante. E aí, quando ele voltou, que ele montou e tudo, aí ele falou, bem, agora eu vou usar isso em sala de aula. Mas uma empresa voltada para jogos viu a oportunidade de criar um brinquedo naquilo dali. E aí, em 82, foi criado o Cubo Mágico. E aí, logo em seguida, saíram as primeiras apostilas, né? Inclusive, criada por uma criança de 12 anos, como montar o seu cubo mágico. E aí, quando ele criou e todo mundo aprendeu, viu que era a sequência de movimentos, e aí, por todo mundo aprender, começaram a fazer, faço mais rápido que você. E aí, nessa brincadeira, foram criando campeonatos, competições, e aí tem a WCA, que é o World Cube Association, que é uma associação mundial de cubo mágico, que regulariza todos esses campeonatos. Eu, em Teresina, eu sou o delegado que é responsável por oficializar os campeonatos, mas tem outros delegados no Brasil, tem Ceará e tem outros estados que a gente faz campeonatos oficializados. O que mais me chama a atenção relacionado a essas competições, né, e que é muito legal, é que as brincadeiras e os próprios jogos dos anos 80 estão voltando e voltando de uma forma interessante, chamativa. Não virou só uma brincadeira, mas também ajuda as pessoas até na própria saúde mental. Sim, o jogo do cubo mágico, assim como o pôquer, dama, gamão, xadrez, eles foram também oficializados em 2019. Tem um comitê nacional chamado de SEBEM, que é Centro de Esportes da Mente, né? Então, ele é considerado um jogo de esporte da mente, para que você possa exercitar também o cérebro, né? Como eu falei, a primeira parte não tem fórmulas, então é uma sequência lógica que você monta, e aí nesse momento é onde você vai treinando, vai melhorando suas performances, vamos dizer assim. Muito legal. E nessa competição, tem muita gente participando aqui dentro da capital? Tem. A gente está meio que timidamente, querendo ou não, é um esporte que ele é interessante, mas... É uma novidade que a gente está trazendo hoje aqui para o Bom Dia e para a própria capital e estado, né? Sim, sim. Talvez muita gente não saiba, mas essa competição está aí, acontecendo, e nós estamos aqui com o delegado, né, que faz parte dessa história, e professor. E que vai, sim, trazer muitas oportunidades de várias pessoas também participarem da competição, né? Sim. E como é que acontece, por exemplo, como é que a gente pode dizer que essa pessoa vai se dar bem e vai estar participando em outros estados? Bem, o treinamento dela é em casa mesmo, pessoal. O interessante do Campeonato de Cubo Mágico é que acaba você não competindo contra as outras pessoas. Sim. É interessante isso. Em uma mesma... consigo mesmo? Você compete para bater seus próprios recordes, né? E o interessante é porque quando você está lá no meio da competição, você está bem posicionado, vamos dizer assim, o seu tempo está muito bom e tem alguém que está ali bem próximo, os dois se conversam e falam, nossa, por que você não está fazendo um tempo melhor? Resolve aí. Aí ele fala, você fez fórmula tal, faz essa, é mais rápido. Então eles compartilham o sentimento. Então a gente costuma dizer que a disputa não é contra o outro competidor, é contra o tempo do cubo.
Então, é todos contra o tempo do cubo. Então, se alguém consegue fazer um tempo muito bom, todos na competição ficam maravilhados, tira foto, quer estar presente. Legal, então, é um clima bem satisfatório. Você poder atingir tempos cada vez mais baixos, você pode estar apto a competir em outros locais. Mas a ideia em si não é da competição, é de você poder socializar. Super divertido, então, todo mundo que sabe montar pode participar. Deve, na verdade. Você sabe que eu tô curiosa para pegar esse cubo. Por favor. Mas eu não sei. Ed, eu vou tentar, Ed. Tentar 2 minutinhos aqui. E as pessoas que têm interesse em aprender, como é que elas fazem? Bem, na internet tem muito material hoje em dia. Antigamente era muito difícil você conseguir, porque a internet em si ela já não era tão divulgada, né? Então, hoje em dia tem muitos canais, inclusive a gente montou um canal de cubo mágico com resoluções e soluções passo a passo, coisas rápidas, para que a gente não possa ficar muito tempo na frente do computador sem ter a solução do cubo. Rapaz, mas eu confesso que para mim é assim... difícil. E o legal, Vanusa, é exatamente isso, é você poder se testar, tentar, ver que é impossível, vamos dizer assim, e quando você para realmente montar e você monta, a satisfação de prazer, né, o prazer que é gerado, ele é imenso. E melhor do que você estar com o celular na mão, né? Observando situações e momentos que particularmente não vão somar em nada. Esse momento que você está aqui é você e você. Sim. Né? Por isso que nos campeonatos a gente fala que é os tempos pessoais, é você contra seus próprios tempos. Rapaz, é complicado, viu? Posso tentar aqui? Pode tentar. Vamos lá, vamos mostrar para quem está em casa. Olha só, gente. Difícil. Nossa, gente. Nesse momento, o raciocínio também está ali sendo influenciado. A ideia principal aqui, como eu falei, a primeira parte, né? Ela é voltada para você montar a primeira face. Então, a ideia principal é você ter como resolver o cubo sem tanta euforia, vamos dizer assim, né? Então, aqui a ideia principal, eu não vou ensinar, mas eu vou apresentar e resolver ao mesmo tempo. Certo. É você montar aqui na primeira parte uma cruz, né? Aqui é uma cruz branca, onde ela obedeça a ordem já aqui do centro assim das laterais. Competição também? Pronto, aí na competição a ideia é que você possa montar de maneira em que quando você for encaixar as demais peças, você montar já tanto a camada de baixo quanto a camada do meio. E aí nesse momento aqui eu tenho que ver 2 peças ao mesmo tempo, as peças de quina e a peça do meio, para colocar as 2 ao mesmo tempo. Mas com o tempo, essa solução ela vem de maneira meio que automática. E aí a ideia também aqui em cima é montar uma cruz amarela, que é o topo. E aí quando você monta todo o amarelo, vai ficar faltando simplesmente você finalizar o cubo, né? Então a parte final aqui do cubo. Nossa, gente, é muito interessante. E quem tá perto, nossa, que legal! Quem tá perto fica encantado também. Porque eu acho que a ideia do impossível, do difícil, do extraordinário, ela é atrelada ao cubo, do intelecto, né? A pessoa que é inteligente. Hoje, dia 31 de janeiro de 2024, um mês de janeiro que se trabalha a saúde mental, a gente mostra, vendo algo aí, que o impossível, ele se torna possível quando você acredita, quando você se valoriza, quando você tem um sentimento de amor, de não desistir. Sim, eu costumo dizer que a ideia de impossível ela é relativa, né? Então, como dizia Albert Einstein, tudo é relativo. E a ideia do impossível ela é relativa. Caso você se impossibilite mentalmente de fazer qualquer coisa, você não vai fazer, por mais fácil que ela seja. E por mais difícil que ela seja, também a ideia é válida. Se você se permitir, que a ideia principal é você se permitir, tudo é possível, tudo é satisfatório completar, né? Fechar muito e bom. Você poder fechar direitinho o cubo. Maravilha. É interessante isso. Primeiro eu quero agradecer a você e gostaria de chamar a atenção através do seu Instagram, né? Queria que você falasse o seu Instagram e convidasse as pessoas que têm interesse de fazer parte, né? E também passar a competir e ao mesmo tempo trabalhar o seu eu, né?
Bem, eu queria agradecer a oportunidade de apresentar aí para vocês mais um pouquinho aqui, uma opção de vocês estarem brincando aí nas férias ou até mesmo nos colégios. Dá para trabalhar muitas coisas da matemática. Queria convidar vocês a, quem tiver interesse de participar de campeonatos, a gente vai ter um campeonato, não sei se eu posso falar o nome da escola, que vai acontecer o campeonato. A Bright School vai acontecer um campeonato, vai estar promovendo um campeonato aí no comecinho de março, 9 e 10, campeonato oficial de cubo mágico. Vamos ter outros durante todo o ano. Quem quiser saber os campeonatos que vão acontecer, tanto esse quanto os demais no mundo inteiro, entra no site worldcubeassociation.org ou só digitar lá no Google, WCA Cubo Mágico. O primeiro link que aparece já é o site oficial. A minha página no Instagram, ela está bem desatualizada, mas quem quiser entrar lá, mandar um direct para a gente conversar e eu informar mais, o Erlen Vicente. E quem quiser aprender no YouTube, tem a página que a gente criou, que foram voltados para as oficinas que a gente fazia com os alunos, chama-se Cubifma. Cubifma, C-U-B-I-F-M-A. E aí lá você pode entrar e ver como montar vários cubos, né? Tem esse aqui, que é o tradicional, e tem as variações dele. E também tem como participar de campeonatos, é bem instrutivo, assim, que a gente fez como se fosse oficina mesmo para os alunos. E fazer boas amizades, né? De repente você vai ter se socializar realmente com as pessoas e é muito legal, é muito divertido. Você sair desse mundo que muitas vezes não é interessante para você e fazer algo que vai fazer bem. Uma coisa muito interessante nos campeonatos também, quando eu estava dizendo que a parceria, você está querendo sempre compartilhar, é porque eu costumo dizer que, por exemplo, se você aprende o inglês em casa, você não quer ficar treinando dentro de casa, você quer socializar, você quer ter uma imersão. Verdade. E que melhor local você pode ter uma imersão, se não um campeonato de cubo mágico. Lá você vai poder passear com o cubo na mão e todo mundo vai chamar você para conversar, vai ensinar novos movimentos, e aí você vai poder ver novos cubos. Então, um local ideal assim era interessante para que a gente possa fazer uma imersão e melhorar cada vez mais, né? Parabéns. Estou muito feliz de você ter vindo aqui para o programa para a gente falar sobre o cubo mágico. E quando acontecer uma competição que seja para vocês competirem até fora, a gente está aqui no Bom Dia. Nossa, tá bom? Vou contar com vocês, vou passar para avisar aí e pedir que vocês divulguem nas redes. Pode deixar.